Fala, minha nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rios SCV no YouTube. Meu nome é Sami Farias, para você que não me conhece e para você que me conhece também. E eu estou aqui, primeiramente, querendo agradecer a todos vocês. O canal já alcançou a marca de 1000 inscritos e já estamos caminhando para os 2000 inscritos, né? Então, a primeira marca histórica do canal já foi batida, graças a Deus, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a cada um de vocês que está comigo. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu like e manda para todos os rubro-negros que você conhece, para que possamos juntar o maior número de torcedores por aqui, sempre em prol do nosso querido e amado Esporte Clube Vitória, né? E falando no Vitória, o vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas atualizações do nosso colossal, né? O Colosso de Canabrava, que está em todos os lugares, presente em cada canto da Bahia e de Salvador e do mundo, né? Tá lá presente, todo dia tem uma coisa lá na Copa do Mundo, então, independentemente de pausa, meu amigo, Vitória não para, né? Então vamos trazer aqui algumas notícias do Vitória, porque 5 atletas podem reforçar o Vitória após pausa para a Copa do Mundo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, mas calma, não é reforço de jogadores novos, são jogadores do nosso Leão que estão no departamento médico e podem voltar às atividades no segundo semestre, logo após o retorno, né? Então, mesmo durante o período de férias do elenco principal, o DM do Vitória segue funcionando normalmente. E em contato com o Globo Esporte, o Vitória informou que os jogadores em tratamentos de lesões e em fase de transição continuam se apresentando na Toca do Leão para cumprir os protocolos de recuperação. Atualmente, são 9 atletas que estão sob acompanhamento do departamento médico. É muita gente nesse departamento médico, então vamos torcer que volte o quanto antes aí o maior número de pessoas para nos ajudar, né? Então quem está atualmente no DM é Dudu, Edu, Matheus Silva, Camutanga, Richelli, Rubem Ismael, Anderson Pato, Natan Mendes e Kaique Gonçalves, alguns aí infelizmente fora da temporada, exemplo do Natan Mendes, que infelizmente depois daquela lesão na partida contra o ABC dificilmente volta a jogar esse ano. O Dudu tem a expectativa de que volte a jogar no final desse ano, essa é a expectativa, então talvez ali em outubro, novembro o Dudu pode reforçar o Vitória se a comissão técnica entender necessário o retorno dele ainda nessa temporada, porque pode acontecer também de querer preservar o jogador já visando 2027. O Edu está com uma situação muito parecida com a do Dudu. A lesão é grave, mas existe uma possibilidade remota dele retornar ainda nesse ano, né? Então temos aí o Matheus Silva, nosso lateral, que o Vitória tenta um acordo, inclusive, com o Cuiabá, que está querendo o atacante Pedro Henrique por empréstimo. O Vitória tenta, nessa troca aí, mandar o Pedro Henrique para lá de vez e pegar o Matheus Silva em definitivo. Essa é a ideia do Vitória. Então, o Rubem Ismael, que é um atleta que jogou, se eu não me engano, ele jogou 1 ou 2 partidas pelo Vitória no passado e se lesionou feio. Parece que, enfim, ele vai voltar, o volante Rubem Ismael, que pode acabar ajudando muito o nosso Vitória. Existe uma expectativa muito grande por parte da comissão técnica com esse atleta, que, segundo as pessoas que estão acompanhando o treinamento, ali a evolução nos bastidores do Vitória, dizem que ele tem um refino técnico muito grande, então que o Rubem Ismael possa retornar e nos ajudar. O Anderson Pato, né, galera, é um atleta que estava tentando ainda encontrar o seu caminho ali, né, a sua luz sob o sol no Vitória, né? É um atleta que saiu da várzea, estava jogando o Campeonato Baiano e teve uma oportunidade no Vitória, que infelizmente foi interrompida por lesão, mas está trabalhando muito aí, postando vários stories lá na academia, todos os dias treinando, em recuperação, e quem sabe possa ser uma grata surpresa para nós nesse segundo turno. Vamos torcer, né? Vamos seguindo aqui com as notícias do nosso querido Esporte Clube Vitória, porque o contrato de Oswaldo terminou, hein? O contrato de Oswaldo terminou, mas ele abriu o jogo sobre o seu futuro no Vitória. E aí, Oswaldo fica, não fica? Se aposenta agora? O que é que vai acontecer com o nosso ídolo Oswaldo, né? O homem que me presenteou com aquela camisa para brilhantar o cenário aqui da Rios SCV. Na minha opinião, ele merece ficar até o final do ano para encerrar com grande estilo aí, né? Quem sabe com uma posição boa no Campeonato Brasileiro, com o título surpresa que nós estamos visando aí. Então eu acho que ele merece e parece que é o que vai acontecer, né? Porque mesmo com o contrato dele tendo encerrado desde o dia 15 de junho, Oswaldo deverá permanecer no Vitória até o fim da temporada. Ele revelou que a renovação dele já está bem encaminhada junto à diretoria por mais 6 meses, né? É um atleta muito querido no vestiário, os jogadores gostam do Oswaldo, ele consegue intermediar muito bem aí entre
jogador e comissão técnica ali, então é um jogador muito querido por todos, tanto pela comissão técnica quanto pelos jogadores. Então a diretoria do Vitória entende que essa renovação por mais 6 meses é essencial para manter o bom clima no Vitória, além de um jogador extremamente disciplinado e que quando entra se doa ao máximo e muitas vezes ainda ajuda o Vitória. Nós sabemos que ele tem algumas limitações depois daquela lesão que ele teve, né, o tromboembolismo pulmonar, mas ainda é uma pessoa que se doa muito e dá a sua vida quando entra em campo. Então, a ideia é que Oswaldo permaneça até o fim do ano e que em janeiro ele possa assumir uma função no departamento de futebol do Vitória, né? Então, provavelmente ele irá finalizar a temporada, aí sim o Vitória deverá organizar uma partida para poder se despedir do seu ídolo, Oswaldo, que irá assumir uma função aí que deve continuar ligando a comissão técnica aos jogadores. Então a função deve ser tipo um mediador, entendeu? Entre os jogadores, o elenco e a comissão. Então nosso querido Oswaldo, que deve sim encerrar a carreira no Vitória no final do ano. Então, segundo ele afirmou, e eu acho sim que vai renovar, é questão de tempo para oficializar, Oswaldo fica pelo menos até o fim do ano e que possa nos ajudar muito e que possa ter um final de carreira próspero e feliz, porque ele merece e nós também merecemos, não é mesmo? Galera, quem disse que o Vitória parou? Hoje teve vitória pelo Brasileirão Sub-20 e infelizmente o Vitória foi derrotado. Vitória enfrentou o Corinthians e foi derrotado por 2-1. O adversário abriu o placar em um pênalti duvidoso, mas na reta final Lucas Lohan empatou. Aos 42 do segundo tempo, infelizmente, Luizinho fez o gol da vitória da equipe paulista, né? Então o Leão, comandado por Mário Henrique aí, fica com 17 pontos na 14ª colocação e na próxima rodada o Leão enfrentará o Botafogo neste sábado às 15 horas. Então Vitória aí que está aí meio de tabela, mas é um clube que retornou à primeira divisão Sub-20 há pouco tempo, então é normal que esteja oscilando. Nós já sabemos muito como acontece isso, até na equipe principal, então não é anormal que a equipe Sub-20 esteja tendo um pouco de dificuldade para se firmar na Série A, mas ainda tem muito jogo pela frente, muitas partidas aí para serem disputadas e eu acredito que o Vitória terminará ainda bem nessa competição nacional Sub-20. Galera, antes de continuar aqui com as notícias do Leão, eu gostaria de mostrar para vocês o novo membro aqui do cenário Rios ECV, se assim podemos falar, né? Olha só que coisa linda. Ela mesmo, a taça, o troféu do hexacampeonato do Esporte Clube Vitória. Ó. Vocês podem ver aqui a plaquinha também, né? Hexacampeão. Todos os anos em que nós fomos campeões. E a miniatura de troféu. Que coisa linda com as fitinhas aqui rubro-negra. É bonito demais, não é mesmo, galera? Pô, velho, quando eu vi isso aqui eu não aguentei ver. Quem estava divulgando foi o nosso querido amigo Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Eu não sei com quem é que ele pegou, mas ele pegou uma quantidade, foi por encomenda, mas ele postou em seus stories, hoje ou foi ontem, não me recordo 100%, ele postou em seus stories que chegou algumas unidades sobrando. Então eu não sei se ainda tem, mas se você tem interesse, vale a pena chegar lá no Instagram dele e perguntar se ainda tem. Mas é uma coisa linda, não é mesmo? Olha só, então que o Vitória continue erguendo muitos troféus desses para que possamos empilhar títulos e mais títulos regionais, estaduais, nacionais, internacionais, estacionando alto. Não importa, meu irmão. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Agora deixa eu colocar ela de volta aqui, porque como eu já disse a vocês, isso aqui é tudo ó, direto, não tem negócio de pausa. Olha só que coisa linda. O nosso troféu abrilhantando o cenário da Rios ECV. Como vocês podem ver, tem muitos outros elementos aqui. Tem um livro Memórias do Esporte Clube Vitória, uma bandeirinha aqui, o mapa com o escudo do Vitória. Então é muita coisa legal que tem aqui para transformar esse ambiente ainda melhor para você que está aí do outro lado da tela. Mas vamos seguindo aqui com as notícias do nosso querido Leão da Barra, porque o Vitória terá 11 contratos para definir até o fim desta temporada. É isso mesmo, né? O Vitória já começou a planejar a temporada de 2027. Você se engana se você pensa que o clube só começa a planejar depois que acaba o ano, não. E tem uma série de decisões importantes para tomar nos próximos meses. Ao todo, 11 jogadores possuem contratos ou empréstimo com o término previsto para dezembro de 2026 e eu vou trazer aqui alguns desses atletas que são importantes, né? Então, entre os atletas emprestados,
7 jogadores têm vínculo com o Vitória somente até o fim da temporada. Estou aqui fazendo a leitura da matéria do Arena Rubro-Negra do meu querido amigo Ítalo, né? Que inclusive faz um excelente trabalho em prol do nosso Leão. Então esses atletas emprestados, esses 7 jogadores que têm vínculo com o Vitória somente até o fim da temporada são Jamerson, do Coritiba, que tinha contrato até o ano passado, mas foi renovado por conta da lesão. Luan Cândido e Nathan Mendes, que ambos são do Red Bull Bragantino, e o Fábio Mota, nosso presidente Fábio Mota, já disse que o Vitória pode ter dificuldade para contar com esses atletas para a próxima temporada, porque o Red Bull Bragantino empresta sem passe fixado. Então o Vitória pega e aí o jogador se dá bem, como aconteceu com o Luan. O Nathan provavelmente fica por causa da lesão e dificilmente ele volta esse ano. Mas o Luan está se destacando, então eles podem chegar e pedir o valor que quiser, porque não tem nada estipulado previamente, né? Então tem também o Zé Vitor do Maringá, que o presidente já informou que está buscando aí desesperadamente contratá-lo após ter adquirido o René. A prioridade do Vitória agora é o Zé Vitor e o Diego Tárzia do Independente, né, que está emprestado. E o Fábio está fazendo o possível e o impossível, como ele mesmo já disse, para adquirir o atleta em definitivo. Também tem Lucas Silva do Seul e Kaká do Corinthians, que também pode ser uma dificuldade para o Vitória conseguir manter esse atleta para a próxima temporada, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Alguns casos possuem cenários distintos, né? O Vitória já iniciou conversas para adquirir Kaká em definitivo, mas enfrenta a resistência do Corinthians, como eu disse. Já Diego Tárzia possui cláusulas de compra previstas em contrato, enquanto o Zé Vitor também tem a opção de aquisição estabelecida junto ao Maringá. Então, Diego Tárzia e Zé Vitor têm o passe estipulado. O Vitória sabe quanto precisa desembolsar para contar com esses atletas, então agora a sua dificuldade é juntar esses recursos para poder pagar e adquirir em definitivo esses jogadores. Diferentemente de Luan Cândido, né, que pode ter dificuldade na renovação. O Nathan, como eu disse, deve continuar por causa da sua lesão. E entre os atletas com vínculo definitivo, Marinho é quem possui mais partidas na temporada. O atacante já disputou 16 partidas em 2026 e segue como opção no elenco comandado por Jair Ventura. Neres, por sua vez, soma 9 partidas e teve a sequência prejudicada por lesões ao longo do ano, né? Agora falando de Pedro Henrique, que não chegou a estrear pelo Vitória. O jogador chegou no começo do ano, se lesionou diversas vezes e até hoje não vestiu a camisa, não mostrou a que veio. Então ele enfrentou uma sequência de problemas físicos e pode estar de saída para o Cuiabá agora que está se recuperando, né? William Lepo está emprestado ao Criciúma e terá sua situação avaliada ao término da temporada. O Lepo aí que eu não me surpreenderia se a comissão técnica e a diretoria rubro-negra chamasse ele de volta para a sequência da temporada. Eu não quero, eu não faço questão, né? Mas eu não me surpreendo depois da lesão do Nathan Mendes e não está fácil achar lateral direito no mercado, está escasso realmente, ainda mais agora, segundo semestre. Não está fácil, então não descartem essa opção. Não estou dizendo que vai voltar, mas estou dizendo que existe a possibilidade, não se surpreendam, hein? A tendência é que a diretoria utilize a pausa do calendário para avançar no planejamento do elenco de 2027 e Fábio Mota afirmou recentemente que o clube pretende reduzir a folha salarial, negociar atletas e abrir espaço para novas contratações. Então a diretoria rubro-negra está muito cautelosa nessa temporada, não quer contratar jogadores desesperadamente, primeiro quer vender, se desfazer, fazer caixa para poder contratar com responsabilidade e não se apertar para a sequência da temporada. E eu gosto muito desse tipo de atitude, né? Porque protege o nosso patrimônio, o nosso clube, não fica exposto aí a situações como transfer ban e dívidas aí no nosso futebol, né? Então vamos aqui para mais uma notícia, porque tem um meia do Vitória se destacando em um líder da Série B, hein? Lembra dele? Dudu Miraíma, né? Está se destacando lá no São Bernardo, está emprestado até novembro de 2026 e vive um momento positivo com a camisa do clube paulista, né? Revelado pelo Vitória, o jogador é um dos destaques da equipe paulista que atualmente lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. Então, aos 25 anos, Dudu soma 2 gols e 2 assistências na competição nacional. Além disso, criou 6 grandes chances para seus companheiros e possui nota média de 7,12 no SofaScore. Na temporada 2026, Dudu acumula 17 partidas com 3 gols marcados e 2 assistências
distribuídas. O contrato de empréstimo de Dudu Miraíma com o São Bernardo é válido até novembro deste ano. Já o vínculo com o Vitória é até dezembro do ano que vem. Então o Dudu aí pode retornar para o Vitória ou não. Ou o São Bernardo, em caso de acesso, pode acabar optando por negociar a aquisição do atleta. E você acha que o Dudu ainda tem potencial para permanecer no Vitória? O atleta que já jogou aqui, depois daquela Série C, onde ele foi um dos protagonistas e foi muito importante, não conseguiu se firmar, não jogou aqui no ano seguinte, em 2023, na Série B, não conseguiu ter oportunidades em 2024, nem ano passado, na Série A, e esse ano ele teve uma oportunidade ali, jogou bastante partidas pelo Campeonato Baiano, se eu não me engano, chegou a jogar até, não chegou a jogar na Copa do Nordeste não, foram só pelo Campeonato Baiano, e não conseguiu se firmar, não conseguiu destacar e infelizmente foi emprestado pelo Vitória. Então eu acho muito difícil do Dudu conseguir ainda retornar e ter oportunidade no Vitória, ainda mais considerando que o Vitória, com fé em Deus, irá permanecer por muito tempo na primeira divisão. Mas eu torço pelo atleta, né? Um atleta que jamais será esquecido por nós, era o nosso camisa 10, o nosso maestro ali, na situação mais difícil do nosso clube, né, da história do Vitória. Então eu torço muito pelo sucesso da carreira dele e vamos ver o desenrolar da história, né, como vai terminar essa história aí de Dudu Miraíma e Esporte Clube Vitória. Tem chance também dele retornar e ter mais oportunidades no Campeonato Baiano novamente, porque Fábio Mota já informou que muito provavelmente o Vitória irá repetir o planejamento no começo do ano de começar utilizando, pelo menos durante boa parte das competições, o Campeonato Baiano, a equipe reserva, né? Equipe reserva barra base. Porque ele mesmo já disse que o campeonato é deficitário, não dá para estar levando os jogadores do elenco principal para tudo que é canto. Então, com o desenrolar, pode acabar tendo aí a equipe reserva disputando o Campeonato Baiano novamente. E aí, o que você acha disso, do planejamento do Vitória? O que você acha da renovação de Oswaldo? O que você acha aí da situação de Dudu Miraíma? E dos jogadores que estão em contrato para vencer aí no Vitória, o que é que você acha? Os jogadores que podem retornar, você acha que algum pode ser realmente reaproveitado no Vitória? O Rubem Ismael vai ter chances aí, vai poder mostrar finalmente a que veio? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar para todo rubro-negro que você conhece. Aquela pessoa que ama o Esporte Clube Vitória, que você sabe que o cara dorme e acorda respirando Vitória. E não sou eu, se você me conhece, não me mande, porque esse vídeo já é meu, né? Mas com certeza você conhece algum torcedor do Vitória que respira leão, né, velho? O cara acorda e dorme, é notícia do Vitória, é vídeo do Vitória, é hino do Vitória, é edit do Vitória, tudo Vitória. Então manda esse vídeo para ele ficar antenado aí com as principais notícias do Vitória nessa pausa para a Copa do Mundo. Estou aqui apenas no início dessa jornada no nosso canal do YouTube, buscando me aprimorar e aprimorar o conteúdo da página a cada dia. Garanto a vocês e prometo que eu não vou descansar e vou estar sempre buscando a melhora, né? Então eu tenho esse compromisso comigo mesmo e com vocês, com a Rios ECV, de buscar sempre melhorar a cada dia. Então hoje eu sou de uma forma, o conteúdo está de uma forma. Amanhã eu quero que ele esteja ainda melhor do que ele esteve ontem. E depois de amanhã eu quero que ele esteja melhor do que o dia seguinte, entendeu? Então é isso. E muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus abençoe a todos. Dê um excelente dia. E vamos que vamos, porque em breve passa rápido, né? Tem muito jogo de Copa pra gente assistir. A Copa tá pegando fogo. Mas em breve o nosso leão retorna. E é isso que a gente quer, né? Não vamos enganar ninguém. Valeu, um abração. Tamo junto.